Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas e boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse nosso momento de reencontro, esse momento que se repete todas as semanas. Esse momento se repete todas as semanas. Ou você ainda não percebeu? Todas as semanas nós estamos reunidos neste local mesmo à distância. Estamos reunidos nessa aula virtual. Mas só a aula é virtual, eu não sou virtual, não. Eu sou físico, eu sou feito de matéria, assim como vocês. Então, se preparem, porque as ondas sonoras irão vibrar nos seus ouvidos. Ondas sonoras da minha voz. Exatamente. Ou você ainda não se acostumou com essa minha voz? É claro que já. Já são muitas aulas que a gente já teve juntos. Então, se você já se acostumou, já que você está acostumado ou está acostumada, faça um negócio para mim. Pega lá teu caderno. Isso. Pega o teu material de estudo. Lembre-se, um estudante também é um trabalhador. Então, vem comigo. Vamos trabalhar. E para você trabalhar direitinho, com afinco e ter êxito no final deste momento de trabalho, você precisa das ferramentas. E que ferramentas que você precisa? Do seu caderno, da sua caneta, do seu lápis, da sua borracha, da sua régua, enfim, de tudo aquilo que você considerar útil nesse momento. Mas não basta só o seu material. Está lembrado? Está lembrada? Também precisa escolher o local. Exatamente. O local onde você vai se preparar para ouvir e acompanhar esta aula. Tem que ser um lugar confortável, mas não tão confortável que dê para você dormir. Hã? Entendeu o que eu quis dizer? Então, vem comigo. Hoje nós vamos ter que estar preparados. Mas, professor, por que o senhor falou assim, soletrando? Sabe por quê? Porque hoje vamos falar de coisas que mexem com a nossa vida. Então, a gente tem que falar devagarinho. Porque senão, vocês não vão me acompanhar. E a única coisa que eu quero é que vocês me acompanhem. Me acompanhem até o final desta aula. E para falar devagarinho, eu vou contar uma história para vocês. Calma, não é uma história de terror. É uma história que vocês vão gostar. Sabe o que é? A partir desta aula, vocês vão ter 3 tesouros para encontrar até o final da aula. Isso mesmo, tesouros. Sabe o que é tesouro? Já procuraram um tesouro? Não se preocupem. Aqui o tesouro vai estar bem visível, desde que você acompanhe até o final da aula. E que tesouros são esses? Já te conto. Ansioso? Ansiosa? Calma, calma. Vou te dizer. Esses tesouros são 3 palavras-chave. Essas palavras-chave sintetizam as ideias principais da aula. Só que elas estão distribuídas ao longo de toda a aula, até o finalzinho dela. E se você anotar cada uma delas, no final desta aula, quando você receber a atividade, eu vou perguntar a você quais foram as palavras-chave que vocês anotaram. Se elas estiverem certinhas, vocês vão ganhar 1 ponto na matéria. Olha só, mais 1 ponto para ajudar vocês na nota final. Então, aproveitem a aula. Acompanhem a aula devagarinho. Entendeu por que eu estou falando devagar? Para que vocês fiquem atentos e atentas a tudo que vai acontecer. Então, agora, segure-se nas cadeiras, prenda-se no sofá, acompanhe esta aula, porque ela já está para começar. Já estamos todos preparados? Todas preparadas? Então, vem comigo. Vamos começar a leitura. Lembrando sempre que cada aula eu disponibilizo para vocês as páginas do livro que eu estou utilizando para preparar esta aula. Mesmo que você não tenha o livro, não tem problema. Você vai ter condições de acompanhar esta aula e de ler os textos que eu estou tirando alguns trechos para que vocês possam acompanhar e ter as ideias principais do texto. Tudo bem? Então, vem comigo. A primeira página que nós vamos estar lendo hoje é a página 290 do livro Sociologia em Movimento.
Então, é só me acompanhar. Acompanhem daí em que eu vou lendo daqui. Tudo bem? Então, vamos. Integração regional. Mas, professor, que frase é essa, integração regional? Tão lembrados? Na aula passada, a gente começou a falar sobre globalização. Então, para se falar de globalização, nada mais, nada menos do que nós estarmos falando de integração. Porque com a globalização, essa globalização que todo mundo discute ainda hoje, mas que está acontecendo há muitos séculos, mas que hoje, graças ao desenvolvimento de muitas tecnologias como essa, que permite que eu, vocês, nos vejamos, mesmo estando separados fisicamente, pois a globalização ganhou uma dimensão muito maior. Todas as fronteiras foram derrubadas, ou pelo menos quase todas, como a gente vai ver ao longo da aula. Mas, basicamente, é graças à globalização que esse sentimento de integração, esse novo valor que faz com que nós todos percebamos que fazemos parte de um mundo muito maior do que a nossa própria casa, esse momento é importantíssimo. Por quê? Porque nós estamos percebendo, com o nosso isolamento social, o quanto que essa integração é importante. O quanto que nós podemos, mesmo afastados uns dos outros, não nos separarmos. Assim como eu e vocês. Estamos juntinhos aqui nesse momento. Ficou claro isso para vocês? Se tiver qualquer dúvida, não fique acanhado nem acanhada. É só colocar aqui, no comentário. Comente, coloque sua dúvida. Vou ter o maior prazer em responder e discuti-la com vocês. Tudo bem? Então vamos continuar a leitura. Antes de continuar a leitura, garrafinha d'água na mão. Vamos nos hidratar. Lembre, água é vida. E se água é vida, você precisa beber água. Então, vamos continuar. Os processos de integração regional estão diretamente ligados ao desenvolvimento do capitalismo globalizado. Novos blocos econômicos surgiram em meados do século XX, o que resultou em diferentes graus de integração entre os países. O diálogo econômico implica integração política. A ideia de complementar de maneira mais satisfatória a relação econômica entre os países de uma mesma região tem como finalidade o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida. Então, vejam, quando o mundo começou a se globalizar, as primeiras ideias que vieram à tona caramba, nós podemos levar aquilo que produzimos aqui para outros lugares. E se eu posso levar algo que eu produzo aqui, no meu ambiente, na minha comunidade, para um outro lugar mais distante, é claro que eu vou poder ampliar os benefícios dessas vendas. Claro que eu vou poder também crescer enquanto empreendedor, crescer enquanto alguém que pensa a partir do crescimento econômico. Então, calma nessa hora. A globalização não é só do ponto de vista econômico. É claro que não. Nós já conversamos sobre isso em outras aulas. Mas nesse momento, nessa forma de se observar, então, estamos todos atentos às questões econômicas. Como que poderemos expandir nossos negócios? Como que poderemos levar as novas ideias, as inovações a lugares onde elas ainda não chegaram? E essa expansão de novos negócios faz com que aquele que está expandindo cresça economicamente. Pode ser uma empresa, mas pode ser um país também. Então, as ideias iniciais, aquelas primordiais, aquelas que vieram lá no começo da globalização, vamos imaginar a globalização iniciando com as grandes navegações, aquelas que descobriram as Américas. Imaginem os povos europeus podendo expandir-se, ir para outros territórios, levar tudo aquilo que eles produziam. Claro que nós sabemos que não levaram apenas bens econômicos, bens materiais, levaram também cultura, levaram também crenças. Só que essa é uma história para uma outra aula. Nesse momento, o nosso foco é a questão econômica. Então, se eu estou expandindo meus negócios,
nada mais natural do que eu querer pegar o meu negócio e fechar negócio com outro que faça a mesma coisa que eu. Mas como assim, professor? Pensem economicamente. Se eu produzo algodão e eu tenho uma outra empresa que também produz algodão, ela aqui nesse mercado nacional, interno, na minha comunidade, ela é minha adversária. Eu estou o tempo todo competindo com ela. Mas a partir do momento que eu vejo que existe um mercado, um lugar onde eu posso vender mais algodão fora da minha comunidade e identifico dificuldades econômicas para colocar esse negócio em andamento, é natural eu chegar para esse outro, que era o meu adversário, que também produz algodão, sentar com ele e conversar. Ó, existe um lugar que está todo mundo precisando de algodão. Eu produzo algodão, você produz algodão. Que tal a gente fazer uma sociedade? Que tal nós nos unirmos? Eu pego o pouco que eu tenho de dinheiro, você pega um pouco do dinheiro que você tem, dos seus lucros, a gente une esses dois lucros, construímos um poder econômico maior e, a partir disso, a gente consegue enviar os nossos produtos para esse outro lugar. E depois a gente distribui, divide o lucro. O que você acha? É uma boa ideia? Claro que é uma boa ideia. Então foi daí que começou a surgir as ideias dos blocos econômicos, onde países, mercados, empresas começaram a participar. De que maneira? Eu vendo algodão, o outro vende, sei lá, feijão, ou então vende microchip de computador. E aí a gente começa a negociar dentro daquele bloco, tipo assim, vamos fazer a nossa turminha. Nessa turminha aqui, eu negocio com você o chip de computador, você negocia comigo a borracha, o outro negocia comigo a madeira, o outro negocia comigo a pedra, o outro negocia comigo o ferro, e aí cada um vai negociando aquilo que tem, mas tudo ali, entre eles mesmos. Porque o bloco econômico é para fortalecer, por isso a ideia de bloco. Mas não vou adiantar, não. Vamos continuar a leitura, que vai ficar mais claro para vocês esse assunto. Então, vem comigo. Mas nem sempre isso é possível. A integração regional, muitas vezes, contempla economias muito distintas. Além disso, países com menor grau de desenvolvimento industrial e tecnológico tendem a perder espaço da concorrência comercial. As ações políticas e econômicas de integração também têm impacto significativo na vida das pessoas. E muitas vezes os resultados sociais são perversos para determinados países e para populações mais vulneráveis economicamente. Então, como eu disse para vocês, os blocos econômicos é tipo uma panelinha, né? Como, sabe você que faz parte desse seu grupo aí, que tem 5, 6, né? Apenas 6 de vocês que estão sempre juntos, conversando sobre os mesmos assuntos, não se misturam com os outros. Então, as novidades que vocês descobrem, só vocês ficam sabendo, vocês não compartilham. Não é excludente? Pensem bem, vocês não estão excluindo os outros colegas? Vocês não podiam compartilhar o que vocês tiveram? Não podiam compartilhar aquilo que vocês descobriram? Ou então, aquele trabalho que a professora passou e que passou para você, e você faz parte de um grupinho, e aí você pegou aquele trabalho e falou só com o seu grupinho, não falou com os outros colegas da turma. Aí quando a professora chegou, e aí, todo mundo fez o trabalho? Só o seu grupo que fez, só o seu grupo vai ganhar nota. Veja, é assim o bloco econômico. Então ele também é excludente, ele também prejudica aqueles que não têm condições econômicas para fazer parte. Então essa é uma das ideias que nós precisamos refletir quando a gente fala sobre globalização do ponto de vista econômico. Ela tem um lado que é muito benéfico, mas também tem esse lado que, segundo os autores, é bastante perverso. Mas vamos ver quais autores que acham que esse lado é perverso. Então, vem comigo. Opa! Chegou a primeira palavra-chave. Olha, pega teu caderno, pega tua caneta. A primeira palavra-chave
do nosso enigma, dos nossos tesouros, é integração. Anotou? Vou dar um tempinho, hein? 3 segundos. 3, 2, 1. Acabou. Integração, então. Primeira palavra-chave. Continuando, então. Como é que esses blocos econômicos são formados? A formação de blocos econômicos. A formação de blocos econômicos é uma importante modalidade de organização do sistema internacional. Na América Latina, a procura por políticas de integração econômica tem sido uma marca importante da política externa regional. Veja, onde nós moramos? Brasil, não é? País chamado Brasil. Claro que muitos de nós moramos em cidades diferentes, mas, em termos de país, todos nós moramos no Brasil. Pode ser que alguém aí esteja fora do Brasil e possa até estar me assistindo, mas, basicamente, a grande maioria é brasileiro. Acontece que o Brasil é um país grande, é um país que produz muita coisa, é um país que tem uma população enorme. Mas o Brasil está dentro de que continente? Continente americano, exatamente, que é muito maior que o Brasil, porque o continente americano tem outros países. É um continente, é a reunião de vários países. Dentro desse continente americano, nós podemos distribuir ele àqueles que falam as diferentes línguas. E nós, brasileiros, falamos a língua portuguesa. A língua portuguesa, ela é oriunda de uma outra língua, que é o latim. Então, o Brasil, em distribuição regional, está localizado na América Latina. Por que América Latina? Porque o Brasil, assim como a Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Bolívia, faz parte de um grupo de países que falam línguas que são originárias do latim. Por isso, América Latina. Sabiam disso? Ah, não sabiam, né? Mas se sabiam, não tem problema. Eu fico até feliz que você já saiba. Mas para quem não sabia, é por isso. Então, o Brasil é um país também latino. Nós vivemos, na verdade, dentro da América Latina. E do ponto de vista econômico, a América Latina tem muitas, ou seja, os países da América Latina têm muitas peculiaridades, mas também tem muitas semelhanças. E não é apenas a língua. A língua também, você tem razão, a língua também. Mas do ponto de vista econômico, também temos algumas dificuldades. Bom, por exemplo, ainda não conseguimos ter uma estrutura social que atenda toda a população de forma igualitária. Então, existe ainda muita gente pobre, muita gente humilde, que tem poucos recursos. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece em outros países da América Latina. Então, natural esses países se reunirem para se fortalecer. Só que isso não acontece apenas na América Latina. Isso acontece em outros lugares do mundo também, como na Europa. Já ouviram falar na União Europeia, não já? Ah, estão atentos ao mundo, hein? Exatamente. Então, vamos continuar a nossa leitura para a gente perceber que a formação de blocos econômicos não tem apenas um olhar econômico, tem um olhar também político e jurídico. Então, do ponto de vista político e jurídico, a integração a blocos econômicos é um ato soberano do Estado. O que isso significa? Para que eu participe de um bloco econômico, e eu sou o presidente ou o primeiro-ministro daquele país, cabe a mim decidir entrar ou não naquele bloco. Eu, cidadão comum, não tomo decisão nenhuma em relação a isso. É como você, que é líder desse teu grupinho aí. Nesse grupo, só entra quem você permite. Alguém pode até sugerir. Ô, fulano, chama fulano para fazer parte do grupo. E aí você vai falar assim, não quero saber dele não quero saber dela não. Quem escolhe sou eu. Ou então, manda ele vir aqui para conversar e a gente vê se ele é legal ou não. Então, existe isso. Só que a gente está falando de uma coisa muito maior do que esses grupinhos que a gente faz parte nas escolas, né? Então, do ponto de vista político e jurídico, a integração a blocos econômicos é um ato soberano do Estado. No entanto, a união de diferentes países com pesos econômicos
também diferentes, que passam a assumir posições e compromissos comuns, pode conduzir a certo grau de perda de soberania, ou pelo menos de autonomia de alguns deles. Então, pensem comigo. A partir do momento que eu entro num grupo, as regras que passam a valer para mim são as regras do grupo. Não importa se eu sou mais frágil, não importa se eu tenho menos conhecimento, que eu ignoro muita coisa. Tudo que acontece no grupo, e eu aceitei participar desse grupo, eu tenho que obedecer. Se eu tenho menos dinheiro do que o meu colega, não faz a menor diferença. Se todo mundo tiver que comprar algodão de alguém, eu, mesmo com menos dinheiro, vou ter que comprar algodão de alguém àquele preço. Se todo mundo decidir, nós agora vamos comprar só sapato de plástico. Só vou comprar sapato de plástico. Então, eu, que estou no grupo, vou ter também que comprar sapato de plástico, mesmo que eu não goste de sapato de plástico, prefiro sapato de couro. Então, vejam, eu estou usando esses exemplos muito estapafúrdios, exemplos sem nenhum mérito, vamos dizer assim, exemplos que são muito diversos, para que vocês possam perceber que as tomadas de decisão, elas são muito fechadas ao grupo quando eu faço parte desses grupos ou desses blocos econômicos. Ficou claro isso para vocês? Dúvidas, por favor, coloquem aí no comentário, perguntas, comentem. Como é que vocês estão entendendo a aula? Como é que vocês estão entendendo esse tema? É importantíssima a participação de vocês, porque quanto mais vocês participarem, mais clara, mais lúcida vai ficar a informação. Ficou claro para vocês? Então vem comigo, vamos prosseguir. Ainda na página 290. Do ponto de vista econômico, anterior foi do ponto de vista político e jurídico. Agora, do ponto de vista econômico, a integração ocorre em diferentes níveis de intensidade. É também um processo político entre dois ou mais países para reduzir total ou parcialmente as barreiras comerciais entre eles. Pode-se distinguir pelo menos 4 grandes etapas nos processos de integração econômica. Calma. Fiquem calmos. O que isso tudo significa, professor? Ficou muito confuso isso na minha cabeça. Calma, não tem confusão. Se eu faço parte de um grupo, consegue entender? Você faz parte de um grupo. Imagine você, o presidente do seu grupo. Tomou a decisão de fazer parte desse grupo. Só que para você participar desse grupo, a sua decisão foi tomada a partir de determinadas ideias. Ideia. A primeira ideia de quem quer participar de um grupo ou de um bloco econômico é diminuir as dificuldades de mobilidade. Por quê? Se eu vou daqui, onde eu estou, para um outro lugar distante, eu tenho que pensar por onde que eu vou. E muitas vezes, no meio do caminho, tem pedras, tem buracos, tem barreiras, tem pedágio, tem morros, tem muito carro, tem pessoas, tudo no caminho. Agora, se eu entro para um determinado grupo econômico, determinado bloco econômico, e lá fala assim, você vai ter livre acesso. Quando você estiver passando, vamos tirar as pessoas do caminho, as estradas vão estar em bom estado, vamos facilitar a sua mobilidade. Então, pensem, estar participando de um bloco econômico tem seus benefícios. Porque a partir do momento que eu tenho uma estrada livre, eu vou ter mais economia. Como assim, professor, mais economia? Pensem comigo. Eu peguei um engarrafamento para chegar em um determinado lugar. Eu levaria 30 minutos para chegar nesse lugar. Vou levar 2 horas para chegar por causa do engarrafamento. Nessas 1h30 a mais, o que vai acontecer com a despesa de combustível? Aumentar. Porque quanto mais tempo eu fico no engarrafamento, mais combustível eu gasto. Então, o meu produto vai ficar mais caro, porque eu vou ter que embutir nesse produto o valor do combustível a mais que eu gastei. Agora, pensem ao contrário. A estrada está livre, não tem carro nenhum.
E até melhor, ela está até sem buraco. Então, o tempo que eu levaria de meia hora, eu vou levar 25 minutos, 5 minutos a menos do que a meia hora padrão. E isso faz com que eu, ao chegar lá mais rápido, possa oferecer o meu produto a um preço melhor. Porque, afinal de contas, eu economizei combustível. Entenderam o raciocínio econômico? De quem decide entrar no bloco econômico? Então, para que isso aconteça do ponto de vista macro, é claro que eu estou falando do ponto de vista micro, para que vocês possam entender. Agora vamos trazer para o ponto de vista macro. Vamos ampliar isso, vamos botar uma lupa. Como é que isso acontece? Através de 4 grandes etapas. Qual seria a primeira etapa? A etapa da zona de livre comércio. Primeira etapa. Para um grande país atravessar para um outro país e ser aceito nesse bloco econômico. A outra etapa, a união aduaneira. A terceira etapa, o mercado comum. E a quarta etapa, a união econômica ou monetária. Então, tanto a zona de livre comércio, que vai ser criado um espaço onde eu vou poder circular livremente sem ninguém me parar, onde a mobilidade vai ser fluida, vai ser mais facilitada. A partir do momento que eu tenho isso, eu vou para uma outra questão, a questão da união aduaneira. Então, esses países que estão ali, eles vão diminuir as taxas. Somos todos unidos, então, entre eu e vocês, que fazemos parte do mesmo bloco, eu não cobro de você imposto, e você não cobra imposto de mim. Então, eu diminuo o meu custo, a minha despesa. Se eu diminuo a minha despesa, eu tenho mais valor a negociar. Lembrem, vocês, muito em breve, podem se tornar administradores ou administradoras, ou economistas. É importante saber dessas coisas, porque quando vocês sabem de algo antes mesmo de vocês se formarem, é claro que vocês têm vantagem. E aí entra a ideia do mercado comum. Porque no mercado comum, eu já sei o que eu vou negociar, o que eu vou encontrar. Então, eu tenho uma informação anterior àquela do que eu chegar assim numa feira. O que será que estão vendendo que é igual ao que eu vendo? E aí eu tenho que ficar batendo em barraca para descobrir quem vende laranja igual a mim, ou quem vende banana igual a mim, quem vende batata igual a mim, quem vende tomate igual a mim, numa feira. Agora, você imagine eu chegando na feira e falando assim, eu já sei quem vende laranja, eu já sei quem vende batata, eu já sei quem vende tomate. É muito mais simples, né? Eu já tenho uma informação. E isso torna o meu produto, eu posso pensar melhor sobre o que eu vou oferecer de diferente no meu produto. E a quarta etapa seria a união econômico-monetária. As pessoas que estão nesse grupo, todas vão comercializar com uma mesma moeda. Não vai ser eu tenho a moeda pirlim-pim-pim. Vamos supor, minha moeda é pirlim-pim-pim. A moeda de vocês é a moeda do cachorrinho que balança o rabo. E o outro lá tem a moeda da garrafa d'água vazia. São 3 moedas diferentes. Gostaram das minhas moedas? São 3 moedas diferentes. Agora não. Quando eu estou numa reunião econômica ou monetária, faço parte do mesmo grupo, falo assim, nós todos vamos negociar com a seguinte moeda, a pedra cascalho. Então, todo mundo vai negociar com pedra cascalho. E aí ficou combinado. Então, não tem diferença. A ideia é essa. Ficou claro isso para vocês? Se não ficou, não se preocupem. É assim mesmo. A gente vai falando devagar, devagarinho, a gente vai acompanhando devagar, devagarinho, mas daqui a pouco tudo vai ficar mais claro e iluminado na mente de vocês. E aí me permitam, então, me dê essa oportunidade de iluminar as sombras de suas dúvidas. Como é que vocês podem fazer isso? Colocando aí no comentário as suas dúvidas, que aí eu vou me esforçar bastante para poder responder todas elas assim que as receber. Combinado assim? Então vamos prosseguir aqui na nossa leitura. A constituição de um bloco econômico é a principal política de integração regional para criar e ampliar espaços internacionais ou supranacionais que permitam maior complementaridade, intercâmbio e incremento da capacidade competitiva dos países membros em relação ao resto do mundo. Alguns analistas destacam que essas políticas
seriam etapas prévias para um mundo verdadeiramente globalizado. Outros afirmam exatamente o contrário, ou seja, que políticas de integração são reações dos países aos efeitos nocivos da globalização. Então, primeiro destaque que eu quero dar aqui, estamos na página 291 do livro Sociologia e Movimento. Segundo destaque que eu quero dar aqui, que a ideia de constituir um bloco econômico é uma decisão política. E essa decisão política sempre visa o maior lucro possível. Porque eu estou pensando em economia, em ganhos materiais, em ganhos financeiros. Então, se eu vou ter o maior lucro possível, é natural que eu tenha que pensar naquilo que me completa, naquilo que estão oferecendo em troca para me completar, e de que forma aquilo que estão oferecendo em troca para me completar ampliam, ou seja, incrementa a minha capacidade de competitividade. Como assim, professor? Imagine, quem é que gosta de futebol aí? Talvez nem todos, né? Mas mesmo quem não gosta, eu vou dar um pequeno exemplo aqui de futebol e que acredito que vai ser fácil de vocês entenderem. Eu sou dono do time A. Esse time A tem 11 jogadores em campo e outros 11 no banco. Formei a minha equipe de 22 jogadores. Os 11 do banco servem para substituir os 11 que estão em campo. Acontece que os 11 que estão no campo são os melhores jogadores da atualidade. São os melhores. Os 11 que estão no banco são jogadores medianos. Num determinado dia, um dos meus jogadores que estão no campo se machuca. E eu preciso escolher entre jogadores medianos para entrar no lugar dele. Pergunto a vocês, a qualidade dessa minha equipe vai reduzir? Parabéns para quem respondeu. Sim, vai reduzir. Por quê? Porque os 11 em campo reunidos formam a melhor equipe do momento. Quando eu pego alguém que está fora e coloco que é abaixo em termos de qualidade e coloco no meio dessa equipe que é a melhor do momento, a qualidade vai reduzir, mas vai reduzir muito? Não, vai reduzir pouco. E aí eu, que sou o dono dessa equipe, penso assim, preciso de alguém que substitua aquele que foi retirado do campo porque se machucou, mas que substitua numa mesma qualidade, de uma forma que a qualidade da equipe não caia. E aí eu vou procurar os meus parceiros. Que parceiros são esses? Meus parceiros de negócios no futebol. Aqueles que estão olhando e observando as outras equipes, que são, no futebol, na linguagem de futebol, nós chamamos de olheiros. Então, esses olheiros vão voltar para mim e vão dizer assim, olha, a equipe B do fulano de tal tem um jogador lá que ele é até melhor do que esse aí que se machucou. O que eu vou fazer agora? Eu preciso comprar esse jogador. Mas como? Ele está muito caro. E aí eu entro num negócio com a outra equipe. Eu pego ele emprestado. Não tenho dinheiro para comprar, mas eu pego ele emprestado. Em troca eu falo, ó, se você me emprestar esse jogador, eu te vendo aqueles 2 ali que estão no banco. São 2 por 1. E a outra equipe, que não tem a melhor equipe no momento, pensa assim, pô, boa troca. Eu vou pegar 1 e trocar por 2. A minha equipe agora vai ficar com 1 a menos. Fizeram os cálculos? Porque eu dei 2 e troca de 1. Fiquei com 1 a menos. Aonde? No banco. Qual foi o benefício que eu tive? Nesse momento, eu completei a minha equipe. Aqui, ó, complementaridade. Eu completei a minha equipe, ela voltou a ter qualidade, só que até uma qualidade melhor. Como é que eu sei que a qualidade é melhor? Porque esse novo jogador era melhor do que aquele que se machucou. Então, eu incrementei a capacidade competitiva do meu time.
Através de quê? De um intercâmbio, através de uma troca. Então, vejam, quando eu estou pensando em globalização e estou pensando em montar um bloco econômico, a primeira das coisas que eu penso é isso. Como esse bloco vai complementar aquilo que me falta? De que forma que eu vou fazer esta troca? Qual vai ser o método de negociação? E, por último, em que eu, enquanto país em crescimento, através dos negócios que eu estou fazendo, vou aumentar o meu lucro. Ou seja, vou incrementar a minha lucratividade. Ficou claro isso para vocês? Ótimo. Gostaram da explicação? Qualquer dúvida, comente aí. Tá? Coloque aí. Se você não entende futebol, pode comentar também, sem problema nenhum. Então, vamos continuar. Então, alguns analistas acham que isso não favorece tanto. Mas sempre vai ter alguém que vai falar o oposto. E a gente precisa ouvir aqueles que falam o oposto. Porque sempre naquilo que fala contrário àquilo que eu estou pensando, faz com que eu melhore aquilo que eu estou pensando. Porque o contrário tem uma visão diferente da minha. E quantas vezes vocês não tiveram aí um conflito de ideias com alguém? E esse conflito de ideias fez com que vocês crescessem e amadurecessem. Pelo menos aqueles que se disponibilizaram a ouvir o que o outro que estava contrário às suas ideias tinha para dizer. Não é verdade? Então, quem já viveu isso? Coloque aí no comentário. Vou adorar saber o que você já viveu de conflito de ideias com alguém que ajudou você a melhorar. Coloque aí no comentário. E aí a gente depois conversa. Tudo bem? Então, prosseguindo. Opa! Caramba! A segunda palavra-chave, corre, pega, caneta, isso. Anota. A primeira qual foi? Qual foi a primeira? Vocês lembram qual foi a primeira? Vamos lá. Integração foi a primeira. Agora a segunda. Fronteiras. Muito bem, só falta uma palavra-chave, hein? 3, 2, 1. Fronteiras. Acabou. Isso, anotaram as duas palavras-chave. Muito bem. Vamos agora prosseguir. A gente está quase terminando a nossa aula. Então, fim das barreiras e fronteiras, ou seja, os blocos econômicos, eles vão acabar com todas as barreiras e fronteiras? Não sei. Vamos ver o que tem a dizer. Então, agora na página 292. Embora os processos de integração regional procurem diminuir barreiras comerciais ou culturais em sua área de influência, as fronteiras ainda são muito fortes quando se trata de imigrantes, especialmente aqueles oriundos de países da África, Ásia ou América Latina. No entanto, elas parecem livres quando se trata de circulação de mercadorias. Vejam, o que a gente está começando a discutir aqui? Até esse momento, a nossa discussão é sobre os blocos econômicos, sobre o crescimento econômico de um país ou dos países que fazem parte do bloco econômico. Acontece que a gente só está discutindo a mobilidade das mercadorias, dos produtos, de tudo aquilo que é produzido naquele país, por aquelas empresas que produzem naquele país. Mas quando o assunto é mobilidade de pessoas, quando o assunto é compartilhar, ou seja, derrubar fronteiras para ajudar a compartilhar ideias, pensamentos, formação, preparação técnica, aí existe muita vírgula, aspa, parêntese e colchete ao redor disso. Precisamos olhar com mais cautela, porque nem todos os países que fazem parte de blocos econômicos também permitem as pessoas circularem. E é isso que os críticos mais comentam, que a mobilidade de mercadorias não está proporcional à mobilidade das pessoas, ao trânsito das pessoas de um lugar para o outro. Então vamos continuar a ver aqui o que os pensadores estão falando sobre isso. Para um dos mais importantes sociólogos da atualidade, o polonês Zygmunt Bauman, a mobilidade é uma das novas formas de distinção social. Isso foi o Bauman, um sociólogo polonês,
analisando a sociedade, essa sociedade globalizada. Para ele, a mobilidade é hoje uma das novas formas de fazer com que as pessoas sejam incluídas ou excluídas socialmente. Ficou claro isso? Vamos prosseguir para ouvir o que ele diz. O mundo estaria se tornando, já há algumas décadas, cada vez mais polarizado e, ao mesmo tempo, economicamente integrado. A estrutura social, da mesma forma, estaria cada vez mais polarizada, com as possibilidades de deslocamento no espaço global, figurando entre os principais fatores de distinção entre os de cima e os de baixo. Ele está falando de uma coisa que eu não sei se vocês já pararam para observar. Nós estamos na América, mas nós estamos na América do Sul, na parte de baixo da América. E os Estados Unidos, por exemplo, que é um país gigante, ele está na parte de cima da América, América do Norte. Então, essa distinção entre o que é norte e o que é sul é uma das discussões dos maiores intelectuais da humanidade, que discutem sobre o tema globalização. Para muitos deles, e o Bauman é um desses, o que está acontecendo é o seguinte: cada vez mais a riqueza vai para os polos e a pobreza vai, ou seja, para os polos norte, e a pobreza vai para os polos sul. Então, o mundo é distribuído entre riqueza no norte, pobreza no sul. Claro que existem muitas controvérsias a respeito desse assunto, mas, como a gente está aqui para discutir e refletir, e para pensar por que será que as coisas são dessa forma, para compreender melhor o mundo ao nosso redor, nada melhor do que nós discutirmos com sociólogos tão importantes como o Bauman. Nada melhor do que nós pararmos para observar o que estão dizendo a respeito dos blocos econômicos, analisar um pouco mais sobre as informações que o mercado nos oferece. Sim, o mercado, esse mesmo que toda hora fala na televisão, o mercado econômico, o dólar subiu, o dólar caiu. Compreender por que o dólar sobe, por que o dólar cai. Compreender por que o valor de uma moeda é menor do que o valor de outra moeda. Compreender por que existem ainda barreiras que ainda não foram derrubadas economicamente, enquanto que outras já foram. Então, tudo isso faz parte do processo de compreender o mundo ao nosso redor. E quanto melhor nós compreendemos o mundo ao nosso redor, mais bem preparados para viver nele nós vamos estar. Ficou claro isso para vocês? Maravilha! Chegando ao final da nossa aula, chega a terceira e última palavra. É momento de anotar as três, hein? A terceira e última palavra é mobilidade. Vou dar uma colherzinha de chá para vocês. Ó. A primeira é integração. A segunda é fronteiras. E a terceira é mobilidade. Integração, fronteiras e mobilidade. Anotem essas três palavras. Apresentem ela assim que eu mandar a atividade para vocês. E aí, quem acertar as três vai ganhar uma bonificação no bimestre. Vai ter um pontinho a mais, porque acompanhou essa aula até o fim. E para fechar essa aula com chave de ouro, vamos para o nosso último slide? Vamos lá. Segundo Bauman, a mobilidade tornou-se o fator de estratificação mais poderoso e mais cobiçado pelas pessoas que investem. Estratificação mais poderoso e mais cobiçado pelas pessoas que investem. Aquelas que têm o capital necessário para o investimento. Não é difícil perceber que um grande empresário tem mais e melhores meios de mobilidade que seu empregado. Ele aponta, ou seja, o Bauman aponta, é que essa possibilidade de deslocamento tornou-se um elemento fundamental para distinguir as classes sociais em âmbito global, não só pelos meios com os quais se movimentam, mas também, ou principalmente, pelas restrições e segregações espaciais que isso acarreta. Então, a gente não está falando só do deslocamento da minha cidade para a cidade vizinha. Está falando de deslocamento internacional. Sair do meu país e para o outro país. Se eu faço parte do bloco econômico, eu consigo levar a mercadoria. Mas será que eu consigo levar também as pessoas? Será que as pessoas também podem circular? Então, essa é uma discussão que ainda vai ter muita água para rolar debaixo dessa ponte. Muita gente ainda vai debater sobre esse assunto. E nós estamos aqui, reunidos, juntinhos, debatendo sobre esse assunto. Olha que interessante. E globalizados.
Porque eu estou na minha casa, vocês estão na casa de vocês, nós estamos compartilhando dos frutos dessa globalização. Então sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. E agora, um detalhe: ao final de cada aula, eu vou deixar uma mensagem para vocês refletirem sobre tudo que a gente discutiu até hoje, não apenas na aula, mas até hoje. Discussões sobre essa compreensão do mundo ao nosso redor. Então, a mensagem de hoje é: a mesma rocha que bloqueia o caminho poderá funcionar como um degrau. Vou repetir: a mesma rocha que bloqueia o caminho poderá funcionar como um degrau. Quem escreveu essa frase foi um filósofo indiano chamado Osho. E é com essa frase que eu me despeço de vocês, com um beijo no coração de cada um de vocês, esperando ansiosamente pelo nosso próximo reencontro, na próxima semana, na próxima aula, nesse mesmo canal, nesse mesmo local. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe a cada um de vocês.